Capítulo 718. Asas de Dragão. Tradução. GP Revisão. Azel Padrim. Inúmeros olhares foram direcionados para o céu, onde uma enorme esfera de terra com um selo de sangue estava flutuando. Onda após onda de flutuações extremamente assustadoras continuamente se espalharam da esfera de terra, fazendo os corações das pessoas tremerem. A atmosfera ao redor do palco era um tanto quieta, enquanto muitas pessoas se olhavam. Com base na cena em frente a eles, parecia que Lindong havia perdido. Irmão mais novo, Lindong, se admitir a derrota agora, deixarei que saia. No entanto, se continuar a resistir, você além de não conseguir mudar o resultado final, também irá se ferir ainda mais. King olhou para sua esfera de terra, enquanto sua voz indiferente reverberou sobre a área. No entanto, a esfera da terra permaneceu em silêncio depois que King falou. Não houve resposta alguma. Nesse caso, não me culpe por forçá-lo a admitir a derrota. Os olhos de King escureceram um pouco quando viu isso. Prontamente, ele estendeu a mão. Assim que estava prestes a fechar seu punho, a esfera da terra pairando no céu de repente tremeu intensamente. Um baixo e profundo som abafado ecoou por dentro. Essa mudança súbita e inesperada fez com que King franzisse levemente o senho. Ele falou como uma voz fria. Você ainda não está disposto a admitir a derrota. Bang! Outro som baixo, profundo e abafado foi emitido de dentro da esfera de terra. A superfície da esfera parecia projetar-se vagamente. A expressão de King escureceu um pouco, enquanto seus olhos piscaram por um momento. Por alguma razão desconhecida, o desconforto brotou dentro de seu coração. Imediatamente, ele se adiantou, enquanto sua mão apontava para a esfera de terra e a apertava violentamente. Zumbido. Quando King apertou sua mão, os símbolos de sangue na esfera de terra imediatamente se separaram como uma teia de aranha. Numerosas linhas de sangue envolviam firmemente a esfera da terra como uma teia. Bang! 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 No entanto, depois que King completou esses passos, o som baixo e abafado vindos do interior da esfera de terra não enfraqueceu. Em vez disso, tornou-se cada vez mais forte e acelerado. O som aparentemente tinha a capacidade mágica de agitar o coração, fazendo com que os rostos de um grande número de pessoas se tornassem pálidos. A expressão de King era um tanto fria e sombria quando ele viu essa cena. Claramente, a situação não se desdobrou do jeito que ele esperava. Algo está errado. A expressão de Ying Xiao também era um pouco grave quando ela olhou para a esfera de terra que tremia continuamente no céu. Havia um traço adicional de surpresa em sua voz. Ying Wan também sentiu que algo não estava certo. Seus grandes olhos se fixaram intensamente em direção ao céu. Alguma ansiedade estava presente em seus olhos. Bang! Bang! Os sons baixos e profundos vindos da esfera tornaram-se cada vez mais rápidos. Isso sacudiu toda a esfera de terra até que começou a tremer violentamente. Os símbolos de sangue na superfície da esfera de terra também diminuíram silenciosamente devido a essa comoção. A cena incomum no céu estava sendo sentida por um número crescente de pessoas. Imediatamente, pequenas exclamações soaram continuamente e um grande número de discípulos se levantaram. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto assistiam a essa mudança. Dong! Outro som abafado extremamente feroz apareceu. Alguns indivíduos mais observadores viram uma rachadura aparecer na superfície da esfera de terra. O dragão divino da terra do irmão mais velho de King é realmente incapaz de selar Lindong. Choque involuntariamente surgiu dentro dos olhos de alguns discípulos da seita do Dao quando eles viram uma rachadura aparecer. Eles realmente não sabiam como Lindong foi capaz de quebrar a palma da vedação divina do dragão da terra quando seu poder Yuan estava sendo suprimido. A expressão de King ficou excepcionalmente sombria neste momento. A proporção de selos de mão executados aumentou na tentativa de controlar os símbolos coloridos e estabilizar o selo. Bang! No entanto, suas tentativas de salvar a situação não tiveram muito impacto. Quando o som baixo e profundo soou continuamente, as rachaduras na esfera da terra também começaram a se espalhar rapidamente.
Finalmente, elas se expandiram por toda a esfera de terra, fazendo com que parecesse uma bola de porcelana prestes a explodir. Swoosh! Rachaduras se espalharam rapidamente. No final, uma luz verde apareceu de repente, saindo de dentro das rachaduras, como as pontas afiadas de um ouriço, cobrindo a esfera de terra. O selo está prestes a quebrar. As pupilas de vários espectadores se contraíram rapidamente ao ver esta cena. Seus olhos estavam cheios de descrenças. Gritos de choque ecoaram quando fragmentos de luz verde que irromperam da esfera de terra atingiram abruptamente o ápice. Depois disso, como um vulcão em erupção que havia sido suprimido por um longo tempo, a luz verde explodiu. Bang! Um estrondo ecoou pelo céu. Depois disso, todos assistiram quando a esfera de terra foi finalmente explodida em pedaços. A atenção de todos estava focada no local onde a luz verde se reunia. Uma figura humana tornou-se cada vez mais clara quando a luz verde desapareceu. Finalmente, surgindo claramente sob olhares de todos, Silvo. Quando essa figura gradualmente se tornou clara, uma série de suspiros soou por todo o topo da montanha, luz verde reunida no céu. Uma figura, que era 2 vezes maior que antes, saiu devagar. Esta figura era naturalmente Lindong, que se libertara do selo. No entanto, desta vez, além de seus 2 braços de dragão verde, a superfície de seu corpo também estava coberta por escamas verdes. Claro, a parte mais atraente foi o par de asas de dragão verde extremamente grandes nas costas. As asas do dragão tinham vários metros de comprimento e estavam cobertas de escamas verdes. Um osso afiado se estendia da borda de cada asa, enquanto uma luz intensamente fria piscava fracamente em sua superfície. As asas do dragão suavemente se esticaram. Com um suave movimento, ondas violentas se juntaram quando um vento penetrante soou continuamente. A aparência atual de Lindong poderia ser descrita como poderosa e temível. Ao abrir o par de asas de dragão verde nas suas costas, parecia que o dragão antigo havia descido. Lindong praticava a habilidade de materialização do dragão celestial verde há algum tempo. À medida que seu corpo físico se tornava cada vez mais poderoso, a quantidade de aura do dragão celestial que ele podia absorver também aumentava. Isso permitiu que mais e mais partes de seu corpo se transformassem em um dragão. Atualmente, as asas de dragão apareceram e esta foi, sem dúvida, uma ocasião alegre para Lindong. King Yi olhou para Lindong, cujo corpo se tornou muito maior, enquanto o pânico passava por seus olhos. Esse desenvolvimento inesperado o deixou totalmente perplexo. Afinal, ele nunca imaginou que seria incapaz de derrotar Lindong, mesmo depois de usar um movimento assassino tão poderoso. Enquanto a expressão de King Yi estava mudando de uma maneira volátil, Lindong lentamente abaixou a cabeça. A luz verde permaneceu em seus olhos quando eles se trancaram na figura que o enfrentava. Swoosh! As asas do dragão verde nas costas de Lindong bateram suavemente. Uma pós-imagem permaneceu no céu enquanto o corpo de Lindong estranhamente desapareceu. Rápido! As pupilas de King Yi se ampliaram abruptamente, enquanto sua expressão se tornou extremamente feia. Ele não conseguira sentir. Lindong havia sumido e parecia ter se tornado muito mais rápido. Os olhos de King Yi brilharam. No entanto, ele ainda era alguém com ampla experiência. No momento seguinte, ele sentiu de repente uma leve ondulação da esquerda. Imediatamente, seus selos de mão mudaram. Vigoroso poder Yuan surgiu e se transformou em um escudo de terra amarelo extremamente grosso à sua esquerda. O escudo de terra que era aglomerado de poder Yuan acabara de tomar forma quando King Yi viu uma sombra aparecer do canto de seus olhos. No entanto, quando ele estava prestes a suspirar de alívio, ele viu um arco frio no rosto de Lindong. Imediatamente, a figura de Lindong emitiu um som swoosh quando ele desapareceu novamente. No instante em que Lindong desapareceu, os cantos dos olhos de King Yi dispararam. Imediatamente, ele viu um punho que estava coberto por escamas de dragão verde. Ele era acompanhado por uma força extremamente selvagem e violenta, que rasgou o ar de outro ângulo e bateu violentamente na direção dele.
Naquela fração de segundo, Lindong confiou em sua velocidade fantasma para mudar a direção de seu ataque, fazendo com que as defesas de King Yi fossem completamente inutilizadas. A armadura do Imperador da Terra. No entanto, assim que o punho de Lindong estava prestes a pousar no corpo de King Yi, um brilho amarelo cintilou de dentro dele, e uma armadura antiga apareceu de repente. A ondulação bastante poderosa que exalava indicava que era um tesouro da alma celestial. Bang! O punho de dragão de Lindong aterrissou implacavelmente na armadura quando um som baixo e profundo ecoou imediatamente. O chão onde eles estavam explodiu, enquanto numerosas rachaduras se espalhavam na velocidade de um raio. Uma força assustadora desabou sobre o corpo de King Yi. Mesmo com a proteção de sua armadura do Imperador da Terra, ele ainda foi forçado a recuar ao longo de uma dúzia de passos devido a este único soco de Lindong. Prontamente, uma voz abafada emergiu de sua garganta. Mão do núcleo Yuan do céu e da terra. A expressão de King Yi ficou vermelha depois de ser forçado a recuar. Prontamente, suas mãos repentinamente pressionaram o chão. Uma grande mão amarela profunda irrompeu do chão rachado. Foi acompanhada por uma força cada vez mais violenta que furiosamente atacou Lindong. Swoosh! Quando Lindong viu a grande mão que rapidamente ficava maior à medida que se aproximava diante de seus olhos, ele não recuou. Seu pé foi usado como apoio contra o chão quando impulsionou seu corpo e disparou para frente de forma explosiva. Quando eles estavam prestes a fazer contato, sua perna direita de repente inchou e se transformou em um grande pé de dragão verde, que chutou como um movimento de chicote. Sua perna mal havia deixado o chão, mas o chão embaixo já havia se partido, deixando para trás uma fenda profunda que tinha uma dúzia de metros de comprimento. Bang! A luz verde transbordava da perna de dragão de Lindong, e parecia que um leve rugido de dragão era emitido de dentro da luz verde. Logo depois, sua perna chocou violentamente contra a gigantesca mão amarela. Uma força aterrorizante se derramou, destruindo diretamente a gigantesca mão amarela. A expressão de King Yi mudou drasticamente quando ele viu esta cena, e ele mais uma vez rapidamente iniciou um movimento de recuo. Swoosh! No entanto, seu corpo estava prestes a recuar quando Lindong apareceu na frente dele como um fantasma. Com um olhar frio em suas feições, a assustadora perna de dragão verde disparou inúmeras imagens que aterrissaram no corpo de King Yi. Bang! O corpo de King Yi voou para trás na frente de inúmeros olhares. A armadura do Imperador da Terra em seu corpo também desapareceu depois de piscar algumas vezes. Estrondo! No final, o corpo de King Yi caiu sorrateiramente do lado de fora do palco. Seu corpo bateu no chão, causando um som baixo e profundo. Isso fez com que os olhares de um grande número de pessoas se ampliarem rapidamente. Enquanto isso, seu rosto também estava cheio de descrença. Fora dos limites. Eliminado. O método de luta direta e eficiente de Lindong obliterou completamente as defesas e ataques de King Yi em algumas rodadas. Era relativamente calmo no topo da montanha. Inúmeros olhares estavam reunidos na figura no alto do palco. Uma expressão respeitosa gradualmente saiu de dentro de seus olhos. Logo depois, aplausos estrondosos de repente ressoavam pelos céus acima do topo da montanha. A luta entre os discípulos mais fortes de dois salões diferentes havia finalmente concluído.